Glória a Deus. Dia de ceia é dia de grande milagre. O túmulo está vazio. Rasgou-se o véu. Temos livre acesso ao trono da graça. Éramos inimigos e não somos mais. Eu lembro do dia que eu tive o privilégio de entender o mistério da cruz, pela graça de Deus. Eu tinha 21 anos de idade. Já tinha rompido com a fé em Deus. Morava em São Paulo, fazia faculdade lá. E com certeza deve ter gente que vai converter hoje, tá? Porque sempre que eu conto meu testemunho, eu não tinha planejado isso, é porque em geral tem algum ateu na área. Tem alguém com crise de fé. Talvez veio por educação. Posso estar enganada, de repente, posso estar enganada. Mas sempre quando acontece de no meu coração eu do nada começar a falar, feito uma maluca, o meu testemunho, normalmente é isso que rola. Então eu vou agir pela fé, e que seja feita a vontade do Senhor. O que eu quero dizer é que aos 21 anos eu morava em São Paulo, fazia faculdade, era um poço de orgulho, excelente aluna, fui criada para ser a melhor aluna sempre na minha vida. Sou filha e neta de professores. Meu pai é um gênio, historiador tremendo, cabeção. Eu era criança, era envolvida com política junto com ele. Então, minha infância era brincar de escrever livro. E sempre muito estudiosa, querendo entender tudo, fazendo as perguntas. Ele enchia minha bola por causa do meu senso crítico. Então, fui crescendo e me tornando uma pessoa que tinha que ser a número 1. Tinha que bombar sempre. Pensa uma chatice, gente. Você tem que saber tudo. Você tem que acertar tudo. Você tem que saber todas as respostas. Você tem que ser melhor que todo mundo. Cara, um saco isso. Uma chatice. Mas eu achava que era tudo que tinha. E eu lembro que minha vida inteira foi isso. Eu lembro que eu estava em São Paulo, fazia uma faculdade muito legal. Estudei na SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Para vocês terem ideia, quem foi meu paraninho foi o Henrique Meirelles. É mole? Nem ouvi o que ele falou, tirei uma onda. Como pode? Devia ter feito uma foto com ele. Estaria rica hoje. Mas enfim, não fiz a foto. E eu lembro que nesse período da faculdade, eu rompi com a fé em Deus. Isso não significa que eu não cria mais. Hoje eu entendo isso. Eu não cria mais no Criador do universo. Isso não significa que eu não adorasse mais. Eu adorava, mas eu não adorava mais o Deus Criador de todas as coisas. Eu parei de adorar a Deus, se é que um dia eu tinha adorado, na verdade eu não tinha, mas eu tinha um mínimo de fé e temor, por causa do berço católico, que me ensinou até temor a Deus, mas de uma certa forma, no decorrer do tempo na faculdade, eu rompi. Rompi porque eu não podia provar que Deus existia, eu não podia tocar nesse Deus, eu não podia medir, eu não podia nada. Falei, então não deve ter. E fora que eu tentava ler a Bíblia e não entendia nada. Lia um monte de autor e achava que entendia e me ensoberbecia daquilo. Agora, quando eu ia ler a Bíblia, eu não entendia nada. Até que eu desisti. E desisti, rompi com a fé. E fui desbravar o campo do racionalismo, do intelectualismo. E o meu orgulho, se já era grande desde berço, se tornou um troço insuportável. E quanto mais orgulhosa, mais solitária. Porque maior tinha que estar encroada a máscara do desempenho de excelência na minha vida. Porque num ambiente desse, onde todo mundo tenta ser vice-deus, porque para Deus fica difícil, a concorrência está grande, era um comendo o fígado do outro, era um querendo pegar o pódio do outro, era um dando rasteira no outro para ver se brilhava mais. Isso em meio de faculdade.
E eu lembro que daí começou a me dar um certo desespero do nada. Porque eu era brilhante na turma, cabeção, metida nerd, metida intelectual, ler tudo, saber tudo. Mas eu fui me dando conta de um tremendo vazio no meu coração. Um vazio insuportável. Mas era tão insuportável que eu não dava mais conta nem de ficar sozinha. Eu não dava mais conta de dormir. Porque à medida que eu dormia à noite, eu tinha inúmeros pesadelos. E eram pesadelos horríveis. Eu acordava aos prantos. Morava sozinha, na verdade, numa república, mas sozinha eu digo longe da minha família. E o desespero foi tanto que eu fui parar num neurologista. Por quê? Porque eu não tinha coragem de dizer para ninguém que eu estava passando por sofrimento, porque eu tinha uma pose. Eu tinha que mostrar que eu era aquela pessoa resolvida. Porque era uma aparência, era uma máscara. Como é que pode alguém ter nota tão boa e, de repente, ter uma crise existencial? Era incompatível no meu conceber. Eu era daquela, gente, para vocês terem ideia, eu convivi com muita gente da balada. Minha turma era de nerd e baladeiros. Já viu isso? A gente rachava de estudar, mas chegava sexta-feira, a gente vazava para o litoral de São Paulo e ia encarar a balada. Mas era balada de virar à noite. E eu sempre sóbria. É mole? Aí você fala, que boa moça nada, idólatra. Nunca fumei maconha, nunca fumei um cigarro, nunca tomei um copo de cerveja na vida. Por quê? Era crente? Não. Porque eu tinha medo de torrar neurônio. Era meu ídolo. Tudo que eu tenho na vida é sinapse. Tudo que eu tenho na vida é neurônio. É o que vai me salvar. Então eu não posso torrar nenhum. E eu convivia com todo mundo que não estava nem aí para isso. Eu era a única sóbria. Pensa que desgraça isso. Todo mundo chapado, doidão, e eu a sóbria, no meio da malucada. Era um inferno, gente. E aí até que eu fui me dando conta que por mais que eu tentasse ler, parecia que eu não sabia nada. O vazio era tanto, mas tanto. Eu fui tendo tanto pesadelo, que eu falei, eu não dou conta mais nem de dormir. Como que uma pessoa consegue não dormir? São coisas que ninguém consegue mudar, porque são estruturas estabelecidas pelo próprio Criador. Todo ser humano tem que dormir. E eu não conseguia mais dormir de medo, porque eu sabia que ia ter pesadelo. Olha que desespero. E eu não conseguia mais nem ficar sozinha dentro do apartamento. Então eu ficava andando por São Paulo, feito uma maluca, com medo de voltar para casa, porque eu sabia que daí ia me dar sono, eu ia ter que dormir e eu não ia conseguir. Ou então eu dormiria e sofreria horrores. Então eu sabotava o sono. Resultado, foi para o neuro. O neuro examinou e falou, olha, você não tem nada. Mas pelo que você está me dizendo, você deve estar aí, sei lá, com disritmia. Vou te dar uma medicação. Tomei, aleluia. Dormi, não tive pesadelo. Eu falei, glória ao remédio. Estou salva. E o que era curioso é o seguinte, eu, vivendo aquele inferno, chegava na faculdade, o pessoal olhava para mim e falava, você está com a cara tão boa. Impressionante como que a galera não saca nada, né? Quando você põe uma máscara e você quer convencer o outro, você acaba convencendo. Só que é curioso, né? Porque eu consegui um dia sinalizar um pedido de socorro para uma amiga. E eu não sabia que estava acontecendo alguma coisa misteriosa na vida dessa amiga. Eu só saquei um tempão depois. Por quê? Porque essa minha amiga, ela era minha melhor amiga na época. Filha de médico lá em São Paulo, tal. Viajada, engraçadíssima. Essa menina, de repente, começou assim, a sempre levar uma amiga nossa para uma tal de uma reunião. Só que era o seguinte, ela nunca me chamava. Eu fui vendo que acho que era final de semana, domingo, tinha uma tal de uma reunião que ela levava uma, depois levava outra, levava duas. Fui sacando o movimento, entendeu? Mas que ninguém nunca me chamava. Não, mas eu fiquei magoada. Aí um dia eu me convidei. Falei, vem cá, para onde é que você vai? Você, para uma reunião. Eu falei, que reunião?
Aí ela virou para mim e falou assim, Dé, não é igreja. Eu falei, é igreja. Na hora que ela falou que não era, eu falei, com certeza é. E aí eu fiquei preocupadíssima com ela. Tanto é que eu falei para ela, falei assim, olha só, o dia que você for, então me leva. Eu quero conhecer essa reunião. Tá bom, tá, um dia eu talvez te leve. Nunca me chamava. Eu fui evangelizada pelo anti-evangelismo, você já viu isso? A pessoa tentava levar todo mundo, menos eu. Eu fiquei ofendidíssima. Eu falei, você não vai me levar, não? Não. E eu não entendia isso, até que, eu fui notando que as pessoas iam, de repente voltava, e todo mundo iria e voltava. E sempre a gente, tentava, sempre tinha um monte de festa, final de semana. E até que chegou um dia, essa minha amiga, Carol, o nome dela, cancelou uma dessas festas, falou, não vou. A gente ia para uma fazenda passar um final de semana lá de uma amiga. E ela falou, vou não. Falei, mas por que não? Porque eu tenho a reunião. Falei, que desgraça de reunião é essa? Falei, olha só, da próxima que você for, eu quero que você me leve, porque eu quero conhecer esse lugar. Eu fiquei ofendida, irada. E nada, passa um tempo, toco o telefone, domingo eu estava dormindo. Era a Carol me ligando de manhã, falou, e aí, vamos para a reunião? Falei, agora? Falei, a reunião é agora. Eu falei, isso é hora de ter reunião? Ué, você que falou para eu te ligar. Na hora, gente, eu lembrei de uma coisa que meu pai sempre ensinou para nós lá em casa. Meu pai, a gente cresceu ouvindo assim do meu pai. Meu pai odiava dedo duro, ai de quem fosse dedo duro. E segundo, quem fosse traíra, que não fosse bom amigo nas horas ruins. Na hora eu lembrei o seguinte, gente, meu pai sempre ensinou isso, eu lembrei disso exatamente. Vocês têm que entender uma coisa, vocês têm que ser bons amigos, amigos fiéis, nas horas boas e nas horas ruins. Quando a Carol me ligou, me chamando para tal da reunião, o que eu pensei? Pobre Carol. Ela vai à igreja. Alguém tem que fazer algo por ela. Eu falei, eu tenho que ser boa amiga nessa hora difícil que ela está passando. E eu lembro que 3 dias antes, estava voltando da consultoria onde eu era estagiária, indo para o tal do meu apartamento, e eu simplesmente passei pela igreja que eu costumava pegar final de missa. Todo dia eu pegava final de missa, antes de eu romper com a fé. Só que chegou um dia, eu rompi, e muito tempo se passou. Um dia eu estou passando pela mesma igreja, eu olhei para a torre lá no alto e a cruz. E eu lembro que eu olhei para o alto, e eu só falei uma coisa, Deus, eu queria tanto crer que você existe, mas eu não consigo. Mas foi do fundo do meu coração aquele suspiro. E eu tinha certeza que ninguém tinha ouvido, porque afinal ele não existia. Só falei por falar. Me deu saudade de quem eu não conhecia. Consegue entender isso? Resultado, 3 dias depois desse suspiro, Carol me liga. E aí eu lembrei que a infeliz estava precisando de ajuda. Não é verdade? E aí eu virei, falei assim, tá bom, Carol, eu vou. E fui com essa missão. Eu lembro que eu fiz de novo uma prece, um desabafo para o além. E eu lembro que eu falei o seguinte, Deus, se você existe, me ajuda a ver os prós e os contras desse lugar para eu salvar a Carol. E partiu igreja. Fui para a igreja. E fui com senso crítico aguçadíssimo para salvar a Carol. Você vê que bênção a irmã, né? E fui para tirar a menina da igreja. E fui munida de tudo que eu tinha aprendido para eu anotar tudo e salvar a minha amiga daquele engano. E eu lembro que eu cheguei, eu vi uma galera nova, morri de dó, falei, gente, onde essa geração vai parar? O que jovens, universitários, o pessoal da PUC, da USP, da GV, a galera... Falei, o que esse povo está fazendo domingo de manhã numa tal de uma reunião? E cantava um monte de musiquinha.
e falavam com além, e levantavam mão e choravam. Eu falei, onde vamos parar? O que vai ser desse país? A que ponto chegamos? E eu lembro que eu fiquei impressionada, porque o lugar era bem clean, meio minimalista, assim, entendeu? Até achei esteticamente interessante. Cadeiras de plástico brancas, não tinha nenhuma estátua, não era triste, não era pesado, não tinha nada de madeira. E uma galera meio pro alto, meio animadinha. Eu falei, que bom humor é esse, essa hora? Coisa irritante, um excesso de felicidade, que parecia uma coisa assim, insuportável, entendeu? Eles eram insuportavelmente felizes, parecia. E eu, mal-humorada, devia estar totalmente endemoniada, entendeu? Mas, enfim. E eu estou lá, vendo aquela parada toda, e eu vi o pessoal que tinha, o pessoal cantava, que nem esse pessoalzinho que estava aqui cantando hoje. E o pessoal animadinho, meio para o alto, e batendo palma, e pandeirinho. Eu falei, que isso, meu Deus? Meu Deus não, né? Que isso? E aí eu lembro que eles colocavam letras e projetavam. Eu falei, eu vou ler essa parada, que agora eu vou ler tudo, até o rodapé que tiver aqui. E eu ia tudo. Eu comecei a achar estranho, eu falei assim, que coisa estranha, parece que esse negócio fala com a gente. Eu falei, parece que... A minha percepção na época era assim, parece que esse negócio é vivo. Quero encorajar o pessoal que ministra as músicas. A sensação que eu tinha, que as letras eram vivas. Que parecia que elas estavam contando a minha história. Achei super estranho, eu falei, eu não vou bater nem palma. Não vou bater palma que vão achar que eu estou gostando. Tranquei o braço, amarrei a cara, fiz cara de endemoniada. Falei, não vou nem bater palma. E fiquei ali, falei, observar tudo. Acabou aquela parada de musiquinha, sentei. Veio um senhor chamado pastor, me deu calafrio. Falei, cruz credo, aqui tem pastor. Nessa época tinha muito escândalo com o tal do pastor, ainda bem que não tem mais, graças a Deus. Graças a Deus, mas nessa época, né? Nessa época tinha muito escândalo financeiro com o pastor, sabe? Uma coisa horrorosa. Então, quando eu vi aquele anticristo chegando na igreja, eu falei, onde eu vim parar? E fiquei preocupadíssima. Eu falei, eu tenho que salvar a Carol, porque ela está no meio de uma máfia. E aquele ser chamado pastor disse que ia trazer uma mensagem. Eu falei, meu Deus, me salva dessa hora. Eu falei, é agora. E é curioso, porque eu lembro, isso faz muitos anos, mas ele falou assim, o que eu quero falar hoje tem como título, quando ele falou título, eu comecei a digitar. Na época, eu trabalhava como assistente de pesquisa de um professor na faculdade. O meu trabalho era procurar erro de lógica nos textos dele, para a gente produzir artigo. Então, meu trabalho era o quê? Ser mala. Sem rodinha, sem nada. Era uma mala muito engraçada. Não tinha alça, não tinha nada. E aí o que aconteceu? O tal do pastor começou a pregar. Eu falei, agora manda, que eu acabo contigo, meu irmão. E ele começou a falar, ele deu um título. Quando ele deu o título, eu abri aspas e comecei a digitar na minha cabeça. O título era O Significado da Cruz de Jesus para Hoje na Sua Vida. Eu falei, ótimo, sempre quis saber. Sempre quis saber, ninguém nunca conseguiu me explicar. Eu falei, manda, meu filho. E ele começou a pregar. Ele começou a pregar, eu comecei a digitar na minha cabeça. O problema é que o tal do pastor só usava o único livro que eu não tinha conseguido entender. A Bíblia. Eu falei, não vai citar Marx, não? Heidegger, Weber, ninguém. Esse pessoal mais famoso vai citar Bíblia, o único texto que eu não conheço. Quem que é esse Jeremias? Quem que é esse João? E o tal desse Paulo? Quem que é esse? Quem que é esse homem? Quem que conhece? Qual que é o lastro, o embasamento bibliográfico desse ser humano? Qual que é a formação desse indivíduo? Mas enfim, falei, vou entrar no do homem, manda. E ele começou a pregar. E ele soltava um tal do versículo. E eu ouvia aquilo e eu perguntava para mim, como que me ama? Porque ele falava que Deus amou o mundo, não sei o quê, Falei, me ama como? Quando ele veio, eu nem estava nascida. Aí ele respondia lá,
Porque ele te conhece desde a fundação do mundo. Falei, quem me dedou para esse homem? Porque foi o culto inteiro. O homem falava, eu pensava, alguém me dedava para ele. Gente, eu fiquei tão intrigada com aquilo que eu olhei para trás. Falei, alguém está me entregando para esse homem. Aí na hora eu pensei, mas como que está me entregando? Eu estou pensando, ninguém está ouvindo. Falei, eu tenho certeza, botaram uma escuta em mim. Falei, mas onde no meu cérebro? Eu passei aqui, ninguém botou nada em mim. Falei, alguém está me observando. Olhei para trás, falei, garanto que tem um espelho aqui, uma sala espelho. Tenho certeza, eu fazia marketing na época, né? Então, sempre tem essa parada, dá lá para a dona de casa, vai começar esse pedacinho de goiabada. E o pessoal está lá atrás observando, ela sorriu, olha, ela torceu, olha, não sei o quê, e anotava. Falei, tenho certeza que estão vendo. E eu fiquei olhando para trás, o homem pregando lá, todo mundo prestando atenção e olhando para trás. Deve ter um espelho. Alguém está me observando. Alguém está me dedando para esse homem. Alguma coisa está errada nesse lugar. Alguém está me entregando para ele. Porque foi o tal do culto inteiro, alguém me entregando para o tal do pastor. Só que eu olhava para trás e eu via parede de tijolo. Não tinha espelho, não tinha vidro, não tinha nada, não tinha ninguém atrás de mim. Eu estava quase no último banco. Falei, alguma coisa está errada. E um homem pregou tudo. Fez uma tal de oração, acabou o negócio. E eu fiquei indignado com aquilo. Porque eu fui para salvar a minha amiga. E aí a minha amiga, depois da tal da reunião, chega para mim e falou, e aí, Dé, o que você achou? Eu tive que dar a resposta mais humilhante para mim naquele ano. Não tenho opinião formada. Ela falou, como assim? Não tenho opinião formada, eu vou ter que pensar a respeito. Por quê? Eu não concordava com nada do que ele tinha falado. Mas o que eu observei? Que tudo o que ele disse, dentro da premissa que ele estabeleceu, era extremamente coerente. Eu só não acreditava em nada. E aí eu lembro que eu tive que engolir essa. Mas eu fiquei tão assim, decepcionada comigo, que eu fiquei sentada. E a Carol saiu para conversar com não sei quem, perguntar como que estava o pai de alguém que estava na UTI. Eu falei, quem que quer saber de pai doente de alguém? Falei, esse pessoal é estranho, porque parece que eles se amam. Falei, gente, que lugar que é esse? Não estou acostumada com isso aqui, não. E eu fiquei ali, decepcionada, sentada, sozinha, tentando organizar as minhas ideias, que eram tudo que eu tinha na minha vida. Lá pelas tantas, chega alguém atrás de mim e simplesmente chega aqui, cochicha no meu ouvido. Andréia, eu falei, aqui atrás de mim. Essa é a primeira e a última vez que você vai ouvir essa mensagem. Não desperdiça. Falei, oi? Olhei para trás, não tinha ninguém. Falei, que ótimo, ouço vozes. Segunda-feira, marcar neuro de novo. Alucinação auditiva. No mínimo, esquizofrenia. Aquele troço, aquela voz não me deu medo. Mas parece que me despertou. Fiquei com a pulga do tamanho desse tablet atrás da orelha. Fiquei quieta, não contei para ninguém. É ruim, hein? Eu, a nerd, falar que agora eu ouço vozes. Já tinha pesadelo. Já tomava remédio para dormir. Agora vou falar que eu estou ouvindo vozes? Fiz cara de lúcida e fiquei lá. Aí ela virou e falou assim, olha só, daqui uns dias vai ter um acampamento. Você não quer ir com a gente? Estava louca de vontade para ir, gente. Eu falei, claro que não. Falei, por que não? Eu tenho que estudar. É feriado. Não, tem que estudar muito. Tem trabalho. Muito trabalho. Não, mas já fiz a inscrição. Ai, tá bom. Cínica, estava louca para ir. Mas a pose era tanta que não deixava eu ser honesta. Fui para o tal do acampamento. E fui para o tal do acampamento porque eu queria ver qual era daquele povo chamado crente. Falei, com certeza eles babam em algum momento. Tenho certeza disso. E fui e fiquei observando o tal do acampamento. O que eu via? Eles jogavam vôlei. Falei, como assim? Eles tomavam sol. Falei, como assim? Eles estudavam. Gente, eles namoravam? Não. Eles beijavam na boca? Não. Falei, como assim? Eu não estou entendendo, eles parecem ser normais. E estão inseridos no meio da sociedade, infiltrados. Falei, mas que é esse povo? Eu fiquei intrigadíssima com aquilo. Aí eu lembro
que o tempo foi acabando e aí ia ter um tal de um culto de novo. E eu lembro que tinha música, de novo aquelas mesmas musiquinhas que falam com a gente, aquelas músicas estranhas. E eu lembro que nessa hora a galera estava mais já relaxada, passou o dia inteiro lá curtindo, era final de tarde, depois disso o povo ia lanchar e ir embora. Então tinha uma galera que chegava a levantar a mão e cantava para o alto, para o além, e chorava. Eu falei, nossa, será que se eu fizer assim também eu choro? E fazia força, apertava o olho para sair uma lágrima e nada. Eu fui chegando à conclusão, eu não estou sentindo nada. Eu me esforço. Nada. Falei, eu não consigo, para mim não serve. Aí acabou o tal desse período aí, veio uma mulher chamada pastora pregar uma palavra. Falei, minha esperança é agora. E a mulher foi pregar, e eu lembro do texto. Isso faz mais de 20 anos, tá? E eu lembro do texto. Ela foi falar sobre o encontro do tal de Jesus com uma moça chamada mulher samaritana. E eu entendi que ela estava querendo me convencer que eu era como uma mulher samaritana. Eu entendi a jogada dela, na hora. Fiquei sabendo que, né, eles fazem isso, né? Eles tentam explicar para a gente, né, se identificar. O homem que tinha pregado antes, o tal do pastor, eu entendi. Pelo jeito que ele falava, foi engraçado, gente. Porque eu fiquei muito preocupada de conversar com esse homem. Porque quando esse homem pregou a primeira vez e eu ouvi, do jeito que ele falava, eu falei, das duas uma. Ou esse homem é advogado ou esse homem é vendedor. Vocês vão acreditar. Ele era advogado e vendedor. Deus já tinha me dado o dom de profecia. O homem era advogado e vendedor. Você pensa lá, vida daquele homem. E ainda era o quê? Pastor. É assustador um negócio desse. E aí essa tal dessa pastora foi pregar. E ela falou dessa mulher samaritana. E ela falou, explicou que precisava de Jesus. E que tinha sede, que não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu entendi que ela queria que eu achasse que eu era como aquela mulher que precisava do tal de Jesus para matar uma sede interior. Entendi toda a jogada dela. Eu só não acreditava em nada. E ela fez um tal de um apelo. E chamou o povo à frente. Um outro foi. Essa hora foi a hora que eu tive convicção. Não serve para mim. Não serve para mim. Acabou o tal do culto, eu notei uma certa decepção, porque parece que era para eu ir lá na frente, eu não fui. Eu falei, eu não posso fazer nada, vou ser hipócrita, não vou. Sinto muito, vou ter que dormir com essa. O que eu quero é voltar para São Paulo e tocar minha vida. Adivinha o que aconteceu? Lembrei da voz. Lembrei da tal da voz que me falou o seguinte. É a primeira e a última vez que você vai ouvir essa mensagem, não desperdiça. Nessa hora, o que veio à minha mente? Se eu não quero por quê? Porque para isso eu precisava de razão. Eu precisava de uma justificativa. Por que eu não quero? Então eu preciso de uma razão. Falei, Carol, vem cá, senta aqui que eu quero fazer umas perguntas. E comecei a perguntar. E os ETs? E Gandhi? E Buda? E os dinossauros? E os outros planetas? E reencarnação? E Kardec? E a Bíblia? E os escritos do mar, dos rolos do Mar Morto? E isso, aquilo outro. A tal da Carol, coitada, só virou para mim e falou assim, depois de uma sabatina, e falou assim, viu, vai lá e fala com o pastor. E foi me puxando, foi me levando para o tal do pastor. Fiquei apavorada. Aí eu lembro que eu só fiz uma... Eu só pensei uma coisa, eu falei, ela está me levando para falar com o tal do pastor. Eu tenho certeza que esse homem vai cometer o pior erro da vida dele. Ele vai tentar me convencer. E é tudo que eu quero. Porque quem ele pensa que é para tentar me convencer? Falei, essa é a justificativa que eu preciso. E eu fui para abordar o tal do pastor. Eu jurei para mim, eu não vou falar nada a meu respeito para não dar isso aqui de legalidade para ele se meter na minha vida. Porque quem ele pensa que é? E eu fui, endemoniadamente, em direção àquela ovelha chamada pastor, que estava indo para o matadouro, precisava de alguém que o livrasse. E eu fui,
E aí a Carol me apresentou. Ô, fulano, essa aqui é a André, minha amiga da faculdade, tal, ela veio visitar. Nananana. Ele falou assim, ô André, tudo bem? Eu falei assim, ô pastor, tudo bem? Ele falou assim, tudo, e você? Pastor, a sensação que eu tenho é que eu tenho que nascer de novo, porque parece que eu não sei nada. Eu olhei para minha boca e falei, o que aconteceu? Quem deu ordem? Eu fiquei parecia que ela tinha vida própria. Eu falei, quem que mandou essa boca falar? Não fui eu. Eu sou dona dela, ela está falando por conta própria. Aí depois que eu já tinha falado, eu falei, azar, já que eu falei mesmo, eu falei assim, é isso mesmo. A sensação que eu tenho é que eu tenho que nascer de novo, porque parece que eu não sei nada, parece que eu tenho que começar do zero. Aí ele ouviu e falou, é mesmo? Quando eu vi que ele mordeu, falei, agora ele vai tentar me convencer. Vai dizer que vocês não iam tentar me evangelizar nessa hora. E eu não ia. Ia. Foi essa hora que o irmão olhou para mim e falou, é mesmo, André? Eu falei, sim, é. Na hora eu pensei, tenta me convencer. Aí ele virou para mim e falou, amém. Eu falei, amém? Que desgraça de pastor é esse? E não falou mais nada. Fiquei horrorizada, voltei e falei, Carol, senta aqui de novo, porque tinha que ir embora. E eu tinha que ter uma razão para nunca mais voltar naquele lugar, e eu não conseguia achar uma desgraça na razão. E um homem, ela sentou ali, eu falei, vamos fazer mais perguntas. Ela já estava por aqui. Nisso, a tal da pastora passou. Nunca tinha falado com a mulher na minha vida. Ela passou, e do jeito que ela passou, ela voltou. Voltou, olhou para mim e falou assim, deixa eu te falar, Jesus Cristo é Deus e morreu por você no Calvário. Gente, a careta, que nunca fumou nem orégano, a sóbria, tive uma visão. Chupa essa. A mulher falou, saiu, me deixou com aquilo. Andréa, a careta, vi um trono de ouro maciço, cheio de pedra preciosa. Quando eu bati o olho, abri um telão na minha frente, em segundos eu vi o tal do trono, cheio de pedra preciosa. Quando eu bati o olho, eu falei, isso é coisa de rei. Por quê? Sou filha e neta de professor de história. Tudo que eu vi na vida foi o quê? Museu, revista de livro com foto, com negócio, e pai falando, aquela coisa toda, e monarquia, e Dom João, e não sei quem, aquela coisa toda. Na hora que eu bati o olho, eu falei assim, isso é coisa de rei, porque isso é coisa de museu. Aí eu olhei de novo para o trono. Quando eu vi, quem estava do lado? O mesmo cara que eu tinha visto em Bíblia, que quando eu era criança, que minha avó tinha me dado. Um rapaz famoso chamado Jesus Cristo. Olhei e falei, Jesus! Jesus! Na hora eu fui super brilhante, falei, o trono é dele. Inteligente, né? Muitos anos de inteligência. Falei, o trono é dele. Aí na hora me veio uma pergunta, se é dele, por que ele não senta? Aí eu olhei para o trono de novo, eu falei, tem gente sentada no trono. Quando eu olhei, quem era? Eu nunca tive tanta vergonha na minha vida de ser o que eu era. Na hora eu entendi. Por 21 anos da minha vida, eu tinha ocupado o trono da minha existência. E o que é pior, tinha feito um péssimo trabalho. Eu senti tanta vergonha que a sensação que eu tive foi que meu coração dobrou de vergonha diante do rei. Essa foi a hora que essa minha amiga virou e falou assim, você não quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Eu nem sabia o que era. Eu falei, eu quero sair desse trono e fazer ele sentar, porque eu não posso mais ser Deus da minha vida. E eu fiz uma tal de uma oração, aceitando Jesus. Só que, coitada, ela antes virou para mim e falou assim, você só repete se você concordar e entender. Para quê? Virou quase uma tese de mestrado. Porque orando, eu falei assim, Carol, não entendi, por quê? Tá. Não entendi, por quê? Entendi. Foi, quase uma vigília. E orei aceitando Jesus como Senhor e Salvador. E ela virou para mim e falou assim, Dé, hoje tem festa no céu. Porque um pecador se arrependeu. Eu falei, festa no céu? E ela mostrava na Bíblia.
Falei, é mesmo? É, Dé, seu livro está escrito no livro da vida. Eu falei, que livro? No livro da vida. Eu falei, que livro é esse? Quem está no livro da vida passa a eternidade com Jesus no céu. Eu falei, eu vou para o céu? Vai! Eu falei, você está brincando? Mas o que eu fiz para merecer? Nada, você só acreditou. Você está brincando que é fácil assim? Eu estava maravilhada. Eu não sabia dessas paradas não, gente. Eu falei, você está brincando? Eu vou para o céu? Ela falou, vai. Eu falei, mas só por eu acreditar? Isso é um milagre. Deus te deu fé para você acreditar no significado da cruz de Jesus. E agora você vai para o céu. Eu virei para ela e falei assim, Carol, nós temos que contar para todo mundo. O pessoal lá da faculdade não sabe disso aí, não. Nossa faculdade, metade era de judeu. Falei, nós temos que contar para todo mundo, Carol. O pessoal da minha casa também não sabe disso aí, não. O pessoal até vai para a igreja de vez em quando, lê a Bíblia, mas também não entende nada. Mas o povo não sabe disso aí, não. Nós temos que contar para a galera. Ela caiu na risada e falou, Dé, faz 1 ano que eu converti. Faz 1 ano que eu não vingo. Aí eu comecei a orar para Deus. E fiz um pedido. Deus, levanta alguém na faculdade para andar comigo, porque eu sou fraca. Quando eles me chamam para balada, eu vou. E eu não vou para culto, eu não leio Bíblia. Eu não consigo firmar. Eu preciso que o Senhor levante uma pessoa, pelo menos, para andar comigo. E aí ela começou a convidar as nossas amigas. E não me convidava por quê? Porque na hora que ela me olhava, ela tinha uma convicção. Eu só não vou chamar a única que eu tenho certeza que nunca vai se converter. Adivinha quem foi a primeira que se converteu? O vaso ruim. Gente, eu saí tão maravilhada com o tal do evangelho, que eu tinha uma missão na vida. Eu tenho que falar desse Jesus para todo mundo. Você sabe por quê? Eu não tinha mais vazio. Eu não tinha mais pesadelo. Você sabe qual que era o pesadelo que eu tinha? Me acompanhou a infância, adolescência, esporadicamente. Quando entrei na faculdade, explodiu. Que eu fui parar num médico, tendo tomar remédio tarja preta. Não estou falando contra remédio tarja preta. Não estou falando nada disso. O que eu estou falando para você ver o nível de desespero, de comprometimento, de adoecimento, mental inclusive. Os meus pesadelos eram o quê? Eram ondas terríveis. Às vezes eu sonhava que eu estava com um copinho d'água, mas esse copinho d'água, a água começava a crescer, 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 e inundava tudo, levava todo mundo que eu amava. Era um desespero. Por isso que eu acordava aos prantos. E só agravava, até que um dia eu li na Bíblia que Jesus andou sobre o mar. E virou para esse mar turbulento e falou, aquieta-te. E aí eu descobri esse Jesus aquietando o meu maremoto interior. Eu conheci o Rei de todos os reis. O nome acima de todos os nomes. E Ele aquietou o meu interior nessa terra. Não só na nova terra e no novo céu, mas nessa terra. E aí eu entendi que o meu trabalho era o quê? Fazer esse Jesus, deixar esse Jesus, não só ser gerado dentro de mim, mas também crescer. Eu não vim dar o meu testemunho hoje aqui. Eu vim falar sobre Maria. Porque Maria recebeu no ventre Jesus. Assim como você que é cristão recebeu Jesus no ventre. Não foi isso? Recebeu no seu interior, nas suas entranhas. Ele foi plantado pelo Espírito Santo de Deus de forma miraculosa. Só que Maria recebeu Jesus e ela o quê? Deixou Jesus crescer. E Jesus cresceu a partir dela. E Jesus crescia em estatura, graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Eu vim hoje aqui
anunciar essas duas mensagens. Uma, para os que ainda não entregaram a sua morte interior para o Deus da vida, que é o que Jesus quer fazer, caso tenha alguém assim nessa condição hoje. De repente você veio sem crer como eu era, ou crendo mal e porcamente, talvez religiosamente crendo, mas sem ter tido um encontro pessoal com Cristo. E o que Cristo quer fazer com você é o seguinte: Ele quer que você dê o seu coração ferrado, porque Ele quer dar o dele para você. Ele quer que você chegue para Ele e dê o quê? O que você tem de pior, que é a sua morte, a sua condenação, o seu pecado, a sua separação de Deus, a sua falta de caráter. Ele quer que você entregue esse lixo todo, porque Ele quer fazer o quê? Te entregar tudo o que Ele é: caminho, verdade e vida, reconciliação, junto não a Deus, junto ao Pai. O que Jesus quer te dar é um Pai, porque com o Pai você descobre a sua identidade, a sua real essência, e você consegue chegar em casa. Mas a segunda mensagem que eu quero deixar é para os que já têm Cristo, que Cristo já foi gerado. E o recado que eu quero deixar em nome de Jesus é esse: esse Cristo não quer ser um eterno bebê dentro de você. Esse Cristo não quer estacionar dentro de você. Esse Cristo não quer ser esse bebezinho dentro de você que vai ser eternamente o menino Jesus. Esse Cristo quer crescer e atingir maturidade em você. Minha pergunta agora é: quantos anos tem Jesus dentro de você? Ele está engateando ainda? Ele está mal falando? Como é que é? Qual que é o tamanho de Jesus dentro de você? Porque Jesus quer atingir a plena maturidade agora em você, para que você saia pelo mundo a tocar a sua vida e as pessoas ao seu redor notem: Jesus chegou. Jesus é meu chefe aqui no trabalho. Jesus é meu professor aqui na faculdade. Jesus é a minha babá. Jesus é minha esposa. Jesus é o meu marido. Jesus é meu irmão. Jesus é o meu pastor. Jesus é o meu discipulador. Jesus é o meu terapeuta, é o meu médico. Jesus é o meu padeiro. Jesus é o meu lixeiro. Jesus é o meu prefeito. Então eu quero que você entenda que esse Cristo quer atingir maturidade em você para viver livremente, especialmente dentro da vocação que você tem, tocando a vida de Cristo. Não é mais a sua, porque você não tinha vida. A vida que você vive é a de Cristo. E Ele quer viver então como Cristo, através de você. Aí eu te pergunto, isso é ou não é um chamado para todos nós? Ou chamado é só para o pessoal que está sentado na primeira fileira? É para todos. Todos estão sendo enviados para a implantação do reino de Deus.